Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui com o nosso TD número 5 e o TD 5 a gente botou aqui um conjunto de 6 questões que versam aí da parte econômica, principalmente industrial e de mercado de trabalho. A prova da UERJ ela é uma prova que trabalha efetivamente alguns conceitos numa hierarquia em relação aos outros. O Enem também é assim, sendo que o Enem ainda tem uma vertente mais ambiental. O UERJ não. O UERJ tem essa coisa de trabalhar muito o lado econômico, o lado urbano, e aqui a gente pegou questões nessa linha, indústria, mercado de trabalho. Dá uma olhada, por exemplo, na primeira. Tem um texto em que o cara fala das condições de trabalho de mulheres em maquiladoras, que são aquelas indústrias de montagem de produtos. E aí, no finalzinho, ele coloca assim: as empresas maquilas ou maquiladoras montam ou embalam um produto destinado à exportação. Por isso o nome é maquiladora. Na verdade, a essência do produto ela foi bolada em outro lugar. Ali você faz só o final. São famosas aquelas maquiladoras no México, por exemplo, no norte do México. Para pensar no mapa, na relação ali Estados Unidos e México, e pensa no que é essa zona de fronteira. Então, os Estados Unidos está aqui, o México está aqui. E aí, obviamente, que colocar indústrias maquiladoras aqui no norte do México, em Tijuana, em Ciudad Juárez e tal, é interessante que você monta aqui, ó, e manda para o mercado estadunidense. Então, a maquiladora é famosa nisso aí. Agora, não tem maquiladora só no México, tem na Ásia, tem na América Central. E aí a pergunta é assim: as empresas maquilas ou maquiladoras montam ou embalam um produto destinado à exportação. As multinacionais europeias e principalmente as americanas transferem essas atividades para os países periféricos por quê? Porque é mais barato. Então, a Benetton, Benetton é italiana, a H&M, que é sueca, são marcas que não vão costurar suas roupas na Suécia ou na Itália. Então, eu bolo o produto na Europa e costuro em Bangladesh. Eu bolo o produto da Nike nos Estados Unidos e costuro em El Salvador. Entendeu? Então, eu uso esse custo menor. Das alternativas, a melhor é a A. Elas recebem incentivos ao se instalar em zonas de exportação. Dá uma olhada para o mapinha que eu fiz aqui. Então, no momento que eu monto esse produto no norte do México, o imposto é mais barato, a mão de obra é mais barata, só que o mercado que eu quero é o mercado estadunidense. Eu uso isso aqui apenas como unidade de montagem. Por isso, a gente marca a letra A. Vantagem para o México, vantagem para Bangladesh. A vida é dura, meu amigo, é o que tem para hoje, entendeu? Eu uso essa indústria para dinamizar minha economia, para gerar algum emprego. Mas, obviamente, que imaginar que essas indústrias vão gerar o desenvolvimento, aí já é uma coisa mais complicada. Fica ligado que isso tem chance de cair. Ano passado, caiu, houve uma tragédia humana em Bangladesh, uma fábrica desmoronou, e ali morreram muitos trabalhadores, e o que estava sendo confeccionado ali eram roupas americanas, italianas, suecas e tal. Então é possível uma questão nessa linha. Produtos sofisticados, né, marcas famosas, e ao mesmo tempo condições de trabalho ruins. A2, há uma alusão aqui à Divisão Internacional do Trabalho. O que é a Divisão Internacional do Trabalho? É definir o que cada trabalhador vai fazer. E aí é uma alusão à nova divisão do trabalho. De onde é que vem isso? Qual é a aula que você deve ter tido sobre isso? Provavelmente aquela aula em que o professor fala de uma divisão tradicional do trabalho. O que seria essa DIT tradicional? Na DIT tradicional, você simplesmente manda a matéria-prima do país periférico para o central. Então, a periferia do capitalismo seria uma periferia fornecedora de matéria-prima, enquanto o centro do capitalismo, ou seja, os países mais desenvolvidos, seriam os fornecedores, países centrais, seriam os fornecedores do industrializado. Eu não posso mais falar dessa DIT, dessa divisão do trabalho, nessas condições, porque hoje isso é muito mais complexo. Justamente porque eu tenho países periféricos que também são industrializados, que também mandam produtos industrializados. Eu tenho uma circulação de capital. Então, essa questão é sobre a mudança na divisão do trabalho que aconteceu após a Segunda Guerra. É assim, essa divisão do trabalho, qual? A velha ou a nova? Deixa eu ler. Leia o quadro abaixo que representa a nova, ele quer a nova. Então, ele não quer isso aqui simplesmente, ele quer alguma coisa mais sofisticada do que isso. Essa divisão do trabalho diferencia-se da divisão clássica por envolver. E aí nós temos aqui a letra A que fala
concessão de empréstimos e investimentos sociais. Sabe o que é isso, galera? Isso é grana. Além de você ter o produto que é diferenciado, você tem dinheiro. Você tem o país central que faz o investimento financeiro no país periférico e depois esse país periférico vai ter que remeter dinheiro como pagamento. Então a letra A é uma resposta aceitável justamente porque ela trabalha essa circulação financeira. Cuidado! O dinheiro quando vem para cá é investimento, quando ele sai é pagamento. 3. A expressão terceira revolução industrial. A minha dica é, você quando parte para a terceira revolução industrial, você em geral bota no pacote ali do pós-fordismo, do toyotismo. E lá na segunda você tem o fordismo. Tem muita coisa para falar aqui e as 4 últimas questões são sobre isso. O que você pode fazer é, pensa sempre no fordismo na linha da rigidez, enquanto o pós-fordismo é a linha da flexibilidade. Essa é a brincadeira, tá? Vai lá, 3. A expressão terceira revolução industrial ganhou validade a partir do uso de avanços científicos, sempre a mesma coisa, né? Vai botando tecnologia, vai mudando a produção. Ele quer uma errada em relação a essa terceira revolução industrial. Letra A, provocou um novo equilíbrio. Pode marcar essa e já vai para a galera. Não marca na prova de humanas, na base da geografia, nenhuma alternativa que diga assim, o mundo se tornou equilibrado. O mundo se tornou mais simétrico, mais homogêneo. Não. As modernas tecnologias entram e a desigualdade aumenta. Você tem uma diferenciação ainda maior do que você tinha antes. Por quê? Porque nem todo mundo tem acesso à mesma tecnologia. Por isso é letra A de novo. Provocou um novo equilíbrio na economia mundial que reduziu a distância entre central e periférico. Não, alguns periféricos avançam, que são os emergentes, principalmente os BRICS. Mas como um todo, a distância aumenta. A gente tem mais uma letra A. Reta final, pessoal, as 3 últimas. Número 4. A número 4, eu diria que dessas 6 é a que tem mais a cara da UERJ. Charge, uma piadinha qualquer ali e a resposta do que você pegou na piadinha. A piadinha que você está vendo é o quê? Um patrão toca ali uma sirene para ele olha para o relógio, fala alguma coisa associada a isso, chama um trabalhador que vai até uma determinada situação. Patrão controlando o tempo do outro trabalhador pode ser uma coisa nova, mas cuidado, essa marca do controle do tempo está muito ligado a algo do século XX. Não é exatamente o Fordismo, porque o Fordismo é mais do que isso. O Fordismo é o sistema produtivo. Controle do tempo do trabalhador, faz isso aqui em tal tempo, isso é Taylorismo. Quando eu falei do sistema rígido, o Fordismo como um todo é um sistema rígido. Mas o Fordismo envolve produção com estoque, o Fordismo envolve produção seriada, grandes fábricas. O Taylorismo, especificamente, é esse controle sobre o trabalhador. Dica, é possível fazer uma comparação desse Taylorismo, que é o passado, com o momento atual, em que a empresa fala assim, João Felipe quer trabalhar em casa? Eu deixo você trabalhar em casa. Eu até monto um mini escritório para você na sua casa, com computador, com isso, com aquilo. Então eu penso assim, porra, vou me dar bem, vou trabalhar em casa, então ali eu posso até trabalhar menos. Lê do engano. Em geral, quem trabalha em casa trabalha até mais que quem trabalha no escritório, porque as metas são muito rígidas. Então hoje você facilita o local que o cara trabalha, que é o home office. Como eu, que não estou te vendo aí, você está me vendo. Não é assim? Mas você coloca metas rígidas para controlar o cara. No Taylorismo não é assim. No Taylorismo você vai lá na fábrica e fica um cara em cima de você, controlando o seu movimento. Vai se tornar um ponto de atrito constante entre a direção e os operários, pererê, perunduro. Então você não pode marcar flexível, nem pós-fordista, nem toyotista. Isso tudo é flexível. Você vai marcar a letra D de dado, Taylorismo, controle sobre o tempo do trabalhador. Questão 5. Essa é uma de marcar errada. Em geral não cai marcar errado em UERJ e ENEM, mas ainda assim a gente tira alguma coisa aí. As transformações econômicas ocorridas nas 3 últimas décadas do século XX, pô, de novo, galera, se é 3 últimas do século XX, é década de 70 para cá. É pós-fordismo, é toyotismo, é produção flexível. Tudo que encaixar em flexibilidade, rigidez não vale, tá? A indústria e o mercado de trabalho foram os setores que mais sofreram com essas transformações. Em relação à indústria e ao mercado de trabalho, a assinale é incorreta. Deixa eu te falar rapidinho de um gráfico comum em prova, que é o gráfico da
terciarização. Também tem terceirização, mas eu quero falar do gráfico da terciarização. O que é o gráfico da terciarização? É aquele que acompanha, repara que o radical é terciário, tá? É aquele que acompanha a mudança na população economicamente ativa ocupada. Então, no passado, a maioria das pessoas estava ocupada no setor primário, que é o do campo. Aí eu passo a ter pessoas que vão trabalhar na indústria, só que agora, pessoal, a indústria produz mais com menos trabalhadores. O setor secundário, que é o da indústria, produz mais com menos trabalhadores. E aí as pessoas, em geral, vão para o setor terciário, que é a tendência de terciarização. Por que a indústria produz mais com menos trabalhadores? Porque a indústria tem nova tecnologia, tem reengenharia, novas formas de controle, tem um monte de coisa. Essa questão vai ser decidida no detalhe. O grosso da história é isso aqui, é ter essa percepção da modificação dos setores. Aí vem lá, eu quero a errada. Letra A, o processo de automação e robotização ocorrido nas indústrias e a informatização do mercado de trabalho foram responsáveis pela eliminação de milhares de empregos. Sim, acabou o emprego daquele, é o desemprego estrutural. Tá certo, eu quero a errada. O surgimento de novas propostas de reengenharia no setor industrial e a racionalização do mercado de trabalho aumentou o número de desempregados. Sim, todos ficaram desempregados? Não, outros arrumaram empregos. Mas eu não posso falar que todos vão conseguir. Então o fato é, tem menos emprego no terciário. No secundário. Letra C, as altas taxas de desemprego são resultados das poucas ofertas de trabalho somadas a uma baixa qualificação de trabalhadores diante de novas tecnologias. Depende muito do país, essa questão dependeria muito de falar o que é o país A, B ou C. Mas eu posso aceitar que tem trabalhador que não tem qualificação e que a tecnologia tira trabalho. O que eu não posso aceitar é a D. O pior é que a D parece que ela vai ao encontro do meu quadro. Porque olha o que a D fala. A automação e a robotização da indústria provocaram uma redução dos postos de trabalho. No entanto, os trabalhadores desempregados foram absorvidos no setor de serviços. Alguns. Quantos? Não sei. Então essa questão ela realmente está num padrão diferente das anteriores. A gente coloca essa D aqui, mas assim, essa D não é um absurdo. Alguns dos trabalhadores demitidos no secundário foram contratados no terciário. Só que o jeito que está escrito, no entanto, o trabalhador desempregado foi absorvido. Quer dizer, então, que não tem desemprego. Isso pode ser a verdade no Brasil hoje, mas olha a Europa. Então, a letra D é uma letra equivocada. Fechando, pessoal, uma outra aqui de modelo toyotista. Modelo toyotista é flexível. Tudo que envolver flexibilidade, você coloca para modelo toyotista. E aí vem assim, em relação ao modelo japonês, é toyotista porque foi a Toyota a primeira empresa a fazer uso dessa estratégia, tá? Em relação ao modelo japonês de produção, é correto afirmar, tornou possível a vinculação da produção com a demanda. Sim, mas não produção em série. Produção em série é Fordismo. Vendeu, depois fabricou, ok, mas é errado porque não é produção em série. Eliminou gastos com a formação de estoques, com a armazenagem, capital especulativo. Olha, isso aí é complicado, pessoal, porque a marca desse modelo não é necessariamente o capital especulativo. Tem capital especulativo também. Mas eu não posso falar que a marca do toyotismo é o capital especulativo. Então, segura B. Criou postos de trabalho para aumentar a produtividade just in time. Repara bem, há o just in time, mas eu não crio postos de trabalho, eu tiro. Eu crio alguns, tiro outros. Difundiu novas formas de gestão com trabalhadores capazes de realizar diferentes funções. Reengenharia, essa é uma certa. Eu, no entanto, acho que você também pode aceitar a letra E. Essa questão, a questão anterior, no fundo, a gente fica procurando uma errada. Mas nessa aqui, se você parar para olhar, tanto dá para aceitar a letra D como poderia aceitar a letra E. Por que isso? Repara, a D, a tecnologia atual cria novas formas de gestão e tem a reengenharia, o recriar a forma de fabricar. Agora, não é errado dizer que eu tenho máquinas de ajuste rápido, terceirização. Sabe por quê? Porque o modelo pós-fordista, o modelo toyotista é vende, depois fabrica. Então eu tenho que ter máquinas, ó, carro 4 portas, carro 2 portas, bota airbag, não bota airbag. O importante é você sacar isso, tem que ter flexibilidade, não tem grande estoque. Bom, pessoal, vamos agora para as questões discursivas. E eu tenho 4 questões que eu vou elencar para você aqui e fazer um comentário único para todas elas.
A primeira, a gente quer fator para localização das revoluções industriais, quer dizer, onde é que a indústria se localiza na primeira revolução, na segunda e na terceira? Quais são os fatores que levam a indústria para ali? A segunda questão, a gente queria essa decadência das indústrias de automóveis nos Estados Unidos. As fábricas de Detroit, a GM, a Chrysler, a Ford, estão em crise. Por que isso está acontecendo? Na terceira, a gente quer saber como é que a fabricação de um iPod, podia ser de um iPhone, de um iPad, simboliza a nova divisão do trabalho. Esses produtos são produtos pensados na Califórnia em geral e fabricados na China e em outros lugares do mundo. Na última, a gente tem uma foto de uma indústria aqui robotizada e quer saber duas características desse modelo produtivo. Como é que eu posso fazer um comentário para essas 4 questões? Vamos lá. Comparação de modelo fordista com modelo pós-fordista envolve a ideia de rigidez para o modelo fordista e a ideia de flexibilidade para o modelo pós-fordista. O modelo toyotista ou pós-fordista ele é marcado pela flexibilidade. Quando a gente fala dessa flexibilidade, isso vai impactar diretamente a localização da indústria. Então, lá na primeira Revolução Industrial, por que muita indústria ficou na área de, sei lá, Manchester, no norte da Inglaterra? Porque ali estava o carvão. Então, era fundamental estar perto da matéria-prima. Era fundamental estar perto da energia. Hoje, você tem uma tecnologia muito avançada, tanto de transporte quanto de comunicação. Então, você tem o espraiamento da produção. Como há o espraiamento da produção, um lugar como Detroit, que quando eu era aluno, isso lá no século XI, era chamado lá de capital mundial do automóvel, por que eu vou pagar $5.000 para um americano para fabricar carro, se eu posso pagar $300 a um mexicano, ou 100 a um chinês? Então, repara que essas antigas áreas industriais entram em decadência. E aí o que você tem é o desenvolvimento do produto na área principal e a fabricação numa área nova, numa área mais pobre. Eu bolo o produto da Apple na Califórnia e fabrico na China. Obviamente, isso tudo fica claro na última imagem, que é da questão 4, quando você vê um modelo produtivo hoje que é muito automatizado, que é muito robotizado, que ele é marcado pela tecnologia. Então, o fundamental é que vocês percebam sempre que as inovações tecnológicas permitiram uma nova maneira de fabricar, em que eu não estou tão preso a certos lugares. Eu posso fabricar em áreas novas. Ok? É isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima.